Você é uma pessoa extremamente distraída? Você é daquelas pessoas que acha que está sempre procrastinando? Tem gente que nem sabia que procrastinava. Eu particularmente não conhecia essa palavra procrastinar. Eu não sei que idade eu tinha quando eu fui procurar no dicionário o que era, mas eu era, talvez eu tivesse uns 12, 13 anos de idade, eu descobri que eu fazia essa tal coisa, que é procrastinar. E aí depois eu descobri que isso era um dos grandes tormentos da minha vida. Mas o tormento da minha vida não era procrastinar. O tormento da minha vida era a dificuldade de executar tarefas. A dificuldade de cumprir prazos, cumprir planos, cumprir regras, passo a passo. Faz passo 1, faz passo 2, faz passo 3. E aí eu fazia o passo 1, aí eu fazia o passo 10, e aí eu fazia o passo 15, daí eu inventava, porque pensava só ia até 10, daí eu tinha que inventar. Você conhece isso? Pois é. Então, dizem também, uma das maiores pesquisas do mundo nessa área, que isso, para alguns, quando diagnosticado, é transtorno de déficit de atenção, e para alguns ainda hiperatividade junto. E aí vem a questão, por que eu estou falando isto? Para você que já vem me acompanhando nos vídeos, lembrando que nesses 20 anos que eu tenho de atuação, onde eu me lembro muito bem que quando eu descobri que realmente eu tinha uma dificuldade muito grande para executar tarefas, para executar planejamentos, para executar planos. E isso me deixou muito criativo. Você que tem essa dificuldade, caso a tenha, você vai notar que você é muito criativo para muitas coisas. Então, eu percebi essas grandes dificuldades. E quando eu conversei isso com algumas pessoas que eu conhecia, algumas ficaram chocadas. Como que você não soube disso antes? Como que você nunca lidou com isso antes? E eu disse, porque eu não sabia. E porque a vida é assim, a gente vai revelando as coisas na medida que o tempo passa. Bem, então, este vídeo é exatamente porque aconteceu uma coisa. Eu pensei, qual é o vídeo que eu vou gravar agora? Eu tinha na minha cabeça e sumiu. Aí eu fui lá olhar no meu celular, que eu tenho anotado ali a sequência do que eu queria falar, porque eu tinha anotado essa sacada para fazer para você. E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu olho, como por exemplo agora, eu, quando alguém já quer falar comigo, né, o Giuseppe está fazendo sinal, tá tudo certo aqui? Então, por exemplo, quem tem essas questões de distração, às vezes não sabe mais nem o que está falando, né? Mas eu aprendi a lidar com isso também. Claro que eu já sei o que eu estou falando porque eu tive que treinar isso para ser um bom professor, né? Dos meus treinamentos. E aí eu fui lá olhar o que eu tinha para falar. E eu me dei conta, o que eu tenho para falar é exatamente isso que acontece. Quando muitas vezes se quer fazer algo, mas sai de outro jeito. Na vida funciona assim. Mas a questão maior é, onde eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero deixar uma mensagem para você que se considera uma pessoa procrastinadora, para você que se considera uma pessoa que tem dificuldade para cumprir prazo, para você que considera uma pessoa que esquece de olhar a própria agenda onde anotou o que era para fazer, para você que de repente é uma pessoa que sai da uma sala, quando vai chegar na outra, o que eu vim fazer aqui, já não sabe mais. Tá, tudo bem, quando acontece de vez em quando, não tem problema. Mas se você já convive com isso há muito tempo, então pode ser sim que você esteja no grupo de 6% da população que tem um funcionamento do cérebro diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. E que muitas vezes é mal compreendido. Agora, quando você se desenvolve, faz muito bem feito aquilo que você se propõe a fazer, essas outras partes ficam menores. Então, particularmente, me atrapalho todo com esse monte de e-mail, com o que eu tenho para responder, e aí tem que gravar o vídeo, e aí tem que responder outro e-mail, e aí tem que olhar o Facebook, aí tem que olhar o YouTube, e aí mistura tudo. Então, a minha equipe sabe lidar comigo com relação a isso, eles foram avisados que eu funciono assim. Agora a pergunta é a seguinte, quais minhas maiores habilidades? Eu não vou ficar aqui me elogiando para você, mas eu conquistei algumas coisas nos últimos tempos que foi exatamente, inclusive, por causa de tudo isso. E também conquistei algumas coisas que têm a ver com o trabalho que faço hoje e que essa parte fica mínima diante de toda essa questão. Então, eu posso dizer para você que depois que cocei aqui, ficou mais complicado, porque eu cocei aqui, eu fui pensar por que cocei, né? Então, é isso que acontece nos vídeos. E muitas pessoas sofrem com isso, se sentem terríveis, porque elas se acham pessoas ruins, más, diminuídas, porque se distraíram.
Que julgamento é esse? E quem são as outras pessoas para julgar? Quando nós julgamos, diminui o amor. Aliás, para julgar é necessário se afastar do amor. Então, você pode notar as pessoas demasiadamente julgadoras e demasiadamente perseguidoras. O amor no coração está pouco, elas ficam secas com o passar dos anos, ficam cada vez mais duras e rígidas. Então, fica aqui esse recado. Se você tem alguma dificuldade de execução de tarefas, etc. e tal, você só precisa aprender a trabalhar e se organizar com isso. Desenvolver técnicas, pesquisar modelos de planejamento, testar modelos de administração do tempo, gestão do tempo, o nome que quiser dar. Mas eu vou dizer uma coisa importante, que para mim tem ajudado muito e foi uma das que mais me transformou nos últimos tempos. Para eu lidar de forma muito mais profunda e com muito mais resultados de todos os meus últimos anos da minha vida, duas coisas. Eu estou fazendo terapia, evidentemente, que isso me ajuda bastante. Aliás, terapia eu sempre fiz na minha vida, né? Eu gosto disso. Eu faço para os outros, então também preciso receber. Mas tem uma outra coisa. Constelação familiar. A partir do momento que eu comecei a compreender como funcionam as leis, isso me ajudou a melhorar, ajudou a minha compreensão sobre como funciona a mente, como funciona a minha alma, como funciona a minha estada aqui na Terra. E isso mudou muito. E eu comecei a me alinhar com a história da minha família, comecei a alinhar com a minha história. Eu comecei a ter mais paciência comigo, mais amorosidade comigo, mais gentileza comigo e também cada vez mais com as outras pessoas, por mais que eu já fizesse assim com os outros, mas fazia menos comigo. E então, sem condescendência, sem ser uma pessoa que passa a mão na cabeça própria e diz, ah, coitadinho, continua errando. Não é nada disso, mas é fazer uma transformação profunda. Então, posso dizer para você o seguinte, problemas de procrastinação, problemas de planejamento, problemas de executar tarefas, muitas vezes tem por trás disso escondido o não alcançar o sucesso, o não alcançar objetivos, o não prosperar, o não ter as coisas, o não ser alguém. E isso tudo tem a ver com emaranhamentos familiares. Coisas que aconteceram no nosso sistema familiar há muitas décadas, há muitas gerações, e que de alguma maneira hoje a gente repete esses padrões e usa o mecanismo de deixar para depois como um subterfúgio para não alcançar a meta. Se na minha família a pessoa não pode prosperar, eu também não prospero. Se não puderam ser felizes no casamento, meu papai e minha mamãe, eu também não serei. Essas coisas assim sobre emaranhamentos familiares que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Bem, você veja onde fomos chegar. Emaranhamentos. Sim, uma das maneiras, então, encerro esse vídeo dizendo, uma das maneiras de melhorar o nosso desempenho no planeta é lidar com os nossos emaranhamentos. Está bem? Pense sobre isso. E me acompanhe que eu continuarei falando sobre emaranhamentos e sobre este tema todo profundo da constelação familiar. Tem vídeo todos os dias no YouTube. Está bem? 8h30 da manhã tem vídeo lá. Fez sentido para você? Acho que tem mais gente que pode pensar sobre este prisma que falei hoje aqui? Então, compartilhe, aproveite e compartilhe. Está bom? Foque e escreva alguma coisa aí. Muita luz para você e uma vida cada vez mais plena de harmonia.